Imagine que você é um piloto de elite, voando a joia da coroa de 100 milhões de dólares, o F-35 Lightning II. O seu capacete de 400 mil dólares projeta um mundo digital perfeito. Você se sente um deus. De repente, o painel de 20 polegadas pisca. Uma mensagem de erro de sincronização de rede aparece. O sistema de comunicações furtivas, MADL, sofreu interferência de um sistema de guerra eletrônica que o seu software simplesmente não reconhece. Em questão de segundos, o caça mais avançado do planeta perde sua maior arma, a informação. E é aqui que tudo quebra. Você ainda está em um avião invisível ao radar, mas agora você está cego. Você não sabe onde estão seus aliados e, pior, não sabe se os alvos que o seu radar está vendo são reais ou fantasmas digitais criados pelo inimigo. O deus tecnológico acabou de se tornar um alvo humano em uma caixa de metal isolada. Mas enquanto o F-35 luta contra seus próprios algoritmos, a centenas de quilômetros dali, algo diferente está acontecendo. Um caça sueco decola de uma estrada de terra no meio de uma floresta. Ele opera em silêncio absoluto. Ele não precisa de satélites. Ele não precisa de permissão de Washington. Ele foi feito para o caos. Se você quer entender o que acontece quando o marketing da quinta geração colide com a lama e a interferência da guerra real, já se inscreve no canal. Porque o que eu vou te revelar agora é exatamente o que ninguém quer olhar. O F-35 não é apenas um avião. Ele é um nó em uma rede. A Lockheed Martin o projetou sob a premissa de que a informação é o fator decisivo. No papel, essa lógica é imbatível, mas existe um detalhe que o folheto de vendas esqueceu de mencionar. Diferente dos caças antigos, onde o piloto interpretava o radar, no F-35 o software faz isso por você. Chama-se fusão de sensores. O computador olha para o radar AESA, para o infravermelho IOTS e para as antenas de guerra eletrônica e funde tudo em um único símbolo na tela. E é aqui que o problema aparece. O relatório do GAO, Government Accountability Office, de 2023 é um soco no estômago da narrativa oficial. Ele documenta que o software do F-35 ainda luta com o ghosting de sensores. Em testes de combate simulado, o software falha em correlacionar os dados. Ele vê um único inimigo, mas como os sinais chegam de ângulos diferentes para sensores distintos, o computador cria 2 ou 3 alvos falsos na tela do piloto. Imagine o nível de pânico. Você está em combate e não sabe qual dos pontos na tela é o caça real que está prestes a disparar contra você. Na atualização chamada Bloco 4, a versão de hardware e software que deveria salvar o programa, os bugs se tornaram tão crônicos que o Pentágono foi forçado a interromper o recebimento de novas aeronaves. O avião é tão complexo que seu código de 8 milhões de linhas começou a travar em situações de combate intenso. O F-35 é um computador voador. E computadores geram calor. Muito calor. Para manter a furtividade, o F-35 não pode ter grandes aberturas de ventilação que reflitam o radar. Por isso, ele usa seu próprio combustível para resfriar a eletrônica de missão. Aqui está o que ninguém te conta. Se o combustível estiver quente demais, o que acontece frequentemente em bases no Oriente Médio ou em voos de alta velocidade, o sistema de resfriamento atinge seu limite. O relatório do GAO também destaca falhas recorrentes no sistema PTMS, Power and Thermal Management System, em operações de alta intensidade. Se o cérebro do avião começa a superaquecer, o software reduz automaticamente a potência do radar para evitar um colapso de hardware. No meio da luta, o seu alcance de visão cai pela metade porque o computador precisa reduzir carga térmica.
O F-35 enfrenta uma limitação física que nenhuma atualização de software consegue eliminar. É a lei da termodinâmica, não um bug. Enquanto os Estados Unidos projetaram o F-35 para projetar poder global, a Suécia projetou o Gripen para impedir que sua nação fosse apagada do mapa por uma invasão russa. E essa pequena diferença de DNA muda absolutamente tudo. Os suecos sabiam que não podiam vencer os Estados Unidos em furtividade geométrica, o formato do avião. Então, eles decidiram vencer na física da eletrônica. O radar Raven ES-05 do Gripen e utiliza nitreto de galho, o GaN. Para quem não é da área técnica, o GaN é um semicondutor que suporta tensões e temperaturas muito maiores que o arseneto de galho usado nos radares atuais do F-35. Isso dá ao Gripen uma vantagem estrutural em guerra eletrônica. Ele consegue gritar eletronicamente muito mais alto que o inimigo sem derreter seus próprios componentes. O Gripen não tenta apenas se esconder. Ele usa a técnica de furtividade ativa. Ele capta o sinal do radar inimigo e o devolve de forma distorcida. Ele cria uma nuvem de dúvidas digital ao seu redor. Em exercícios na Europa, Gripens equipados com pods de guerra eletrônica foram capazes de cegar caças de quarta e quinta geração, provando que a inteligência do sinal pode ser mais eficaz do que o formato da fuselagem. O F-35 precisa de uma pista perfeita de 2,5 quilômetros e uma equipe de especialistas de elite. Se houver uma pedrinha na pista, o motor F-135 assuga e o avião vira uma sucata de 100 milhões de dólares. E é aqui que o Gripen supera estruturalmente qualquer caça convencional. O Gripen foi desenhado para a doutrina sueca de dispersão. Ele pousa em rodovias comuns. Ele pode ser rearmado e reabastecido em 10 minutos por uma equipe de 5 recrutas liderados por um único técnico. Enquanto as bases de F-35 seriam os primeiros alvos de mísseis balísticos russos ou chineses, os Gripens estariam espalhados por quilômetros de florestas, operando a partir de trechos de estrada que o inimigo nem sequer monitora. O F-35 é o rei do castelo. O Gripen é o fantasma na floresta. Para entender a economia de um conflito real, esqueça o preço de compra. Vamos falar de logística de atrito. E é aqui que a narrativa de marketing desmorona. Pense no F-35 como uma Ferrari de última geração. Ela é tecnologicamente superior a tudo na estrada. Mas ela exige combustível de alta octanagem, estradas impecáveis e um mecânico com doutorado que cobra $1.000 a hora. Se a estrada tiver um buraco ou o suporte técnico não chegar de avião vindo dos Estados Unidos, a Ferrari para. Na guerra moderna, bases são bombardeadas e cadeias de suprimentos são cortadas. Se o seu mecânico doutor for atingido, a Ferrari é apenas uma escultura cara. O Gripen é a Toyota Hilux preparada para o deserto. Ela não é tão rápida no papel, mas ela bebe qualquer combustível, você conserta o motor com uma chave de boca e ela continua andando depois de levar um tiro na lateral. O relatório de prontidão do Pentágono é claro. A taxa de disponibilidade do F-35 sofre para passar dos 55%. De cada 20 aviões, apenas 11 estão prontos para voar. O Gripen mantém taxas acima de 85%. Em uma guerra de sobrevivência, ter 17 aviões voando é infinitamente melhor do que ter 11 aviões invisíveis que estão presos no chão, esperando por uma peça de reposição que depende de uma conexão de internet que já foi derrubada pelo inimigo. Um avião que não decola não é uma arma, é um alvo fixo. Existe um problema geopolítico que ninguém quer olhar: o sistema Odin. Cada F-35 operado no mundo está conectado aos servidores centrais da Lockheed Martin.
O avião telefona para casa após cada voo para baixar atualizações de software e enviar dados de diagnóstico. E é aqui que o perigo aparece. Se um país decidir usar seus F-35 em uma guerra que os Estados Unidos não aprovam, Washington tem o poder técnico de cortar o suporte. Sem as chaves de software semanais, o F-35 perde sua eficácia de combate. Você não é dono da sua própria força aérea. Você é um assinante de um serviço que pode ser cancelado a qualquer momento por uma potência estrangeira. O Gripen, por outro lado, ofereceu ao Brasil e a outros parceiros algo que os Estados Unidos jamais ofereceriam: o acesso ao código-fonte. Engenheiros da Embraer e da Força Aérea Brasileira trabalham dentro do cérebro do avião. Eles podem integrar seus próprios mísseis, seus próprios sistemas de comunicação e, o mais importante, eles garantem que o avião vai voar, mesmo que a Suécia diga não. O F-35 é um iPhone travado pela Apple. O Gripen é um sistema de código aberto, onde você escreve as regras da sua própria sobrevivência. Mas soberania não é só sobre software. É sobre o que você coloca sob a asa. Se o F-35 aposta na invisibilidade para chegar perto, o Gripen aposta no Meteor para matar de longe. O Meteor é provavelmente o míssil a ar mais perigoso do planeta hoje. Ele não usa um motor de foguete comum, mas um ramjet, enquanto os mísseis americanos, como o AIM-120, AMRAAM, queimam todo o seu combustível nos primeiros segundos e depois planejam até o alvo perdendo energia, o Meteor consegue acelerar durante todo o trajeto. Isso significa que, mesmo a 100 quilômetros de distância, o Meteor ainda tem energia para manobrar e perseguir um caça inimigo. O F-35 pode carregar o Meteor? Sim, mas a integração tem sido lenta e problemática devido à complexidade do compartimento interno de armas. O Gripen E foi construído ao redor do Meteor. Ele tem o que os pilotos chamam de No Escape Zone, a zona de não escape, muito maior que qualquer outro caça. O Gripen não precisa ser invisível se ele puder disparar um míssil imparável antes mesmo de o F-35 entrar em seu próprio alcance de tiro. Chegamos ao ponto onde a teoria encontra o metal. A guerra na Ucrânia nos deu a lição final. O campo de batalha moderno é o reino do caos. Nós vimos mísseis de precisão serem desviados por interferência eletrônica barata. Vimos bases aéreas sofisticadas serem transformadas em crateras em minutos. Vimos que o sinal de GPS pode desaparecer de regiões inteiras. E é aqui que a comparação termina. O F-35 é um mestre da guerra limpa. Ele é imbatível quando você tem o controle da rede, o apoio dos satélites e uma logística de trilhões de dólares por trás. Ele é o bisturi para uma cirurgia de invasão. Mas o Gripen é o caça para a guerra real. Ele foi projetado para o momento em que o GPS cai, as comunicações falham, as pistas são bombardeadas e você precisa navegar lendo o mapa do terreno através de sensores internos e atacar com o que tem disponível. Ele não é uma aposta na perfeição tecnológica, mas uma aposta na resiliência humana. A história militar nos ensina uma lição que os departamentos de marketing das fabricantes costumam ignorar. A complexidade ganha batalhas, mas a resiliência ganha guerras. Se o conflito estourasse amanhã e você tivesse que escolher apenas um desses cockpits para defender seu país, você confiaria na invisibilidade digital do F-35 ou na resistência de guerrilha do Gripen? Deixe sua resposta nos comentários. E se você quer que eu faça essa mesma análise técnica, comparando o Su-35 russo contra o Gripen, para entendermos como a engenharia sueca se sai contra a força bruta do leste. Comenta agora. Faz o Su-35. Esse é o melhor termômetro para os próximos conteúdos aqui do canal.
A guerra está mudando e o que importa não é o avião que vence no papel. É o avião que está pronto para decolar quando o alarme toca. Até a próxima.